E aí galera, beleza? Galera, eu tive fazendo uma reflexão, cara, no que diz respeito, por exemplo, cara, um fator primordial para nossa subsistência, né? Para nossa vida, não só a nossa vida, mas a vida de todo ser vivo que tá nesse planeta, cara, que conhecemos por natureza, né? Tanto a natureza do próprio homem como a natureza externa, né, da qual vemos, né? Então seria o sentido da natureza abstrata do homem, né? Da qual simplesmente a gente sente, pensa, mas não pode tocar. É a natureza externa, né? Da qual se tem os sentidos, né? E uma das coisas interessantes nessa vida, cara, é, por exemplo, cara, o quesito fome, cara. Você pode reparar que a natureza toda, cara, mesmo ela tendo aí suas divisões, né, de cadeia alimentar, teia alimentar, os que produzem, os que são produtores, né, os que produzem, os que consomem, os que produzem o seu próprio alimento em si mesmo, né? Então é uma coisa interessante para se pensar porque acaba seguindo um padrão, né? Eu lembro que eu li alguma coisa sobre Leonardo Fibonacci, que ele fala, né, sobre a sequência, a matemática, né, das coisas, né, do ser vivo, né? E só que eu não quero falar disso. Eu quero falar, por exemplo, do padrão da qual a gente segue, cara, fisiologicamente e esse padrão biológico de sentir isso, cara. As pessoas, elas falam muito em guerras, né, em vários aspectos, né, em várias disputas, né, por territórios, né, no que diz respeito à geopolítica, né, se fala sobre várias guerras, né, no que diz respeito a engenharia industrial, né, revolução e aquela coisa toda, mas dificilmente você vê, né, citar e falar, por exemplo, quanto à questão da fome, né? Existem várias histórias passadas na Irlanda, né, na Europa, o continente europeu, cara, ele teve períodos, né, de sofrimento com a fome onde morria milhões, cacetada, era de milhões para cima, né? Irlanda, Índia, né, cara, diversos países, né? Eu acredito que na Rússia também, né, teve essa questão também, né? E uma das coisas primordiais que o ser humano busca nessa vida, cara, é comer bem, né? Os centros urbanos, né, eles estão longe disso, né? Passa longe, por quê? Tudo é industrializado, as pessoas elas não produzem, né? Elas consomem ali. No caso, elas trabalham para isso, né? Elas adquirem dinheiro para isso. Mas para elas irem atrás do dinheiro, por exemplo, primeiramente, cara, elas precisam, né, sentir alguma necessidade desse dinheiro. E a necessidade desse dinheiro não é o, o amor, né, ao próximo, mas sim o amor genuíno, né? Vamos que dizer assim, o amor a si mesmo, né? O amor onde que a pessoa não precisa, né, ser reconhecida, ela não precisa, né, buscar aprovação, ela não precisa romantizar, por mais que ela se relacione, né? Porque seguindo esse passo, né, da qual a gente já está acostumado, de que nasça, cresça, né, se reproduza e bumba, né? É a utopia, né? Seria essa. Mas e observando sobre isso, cara, sobre essa questão da fome, por exemplo, é uma questão interessante, cara, no que diz respeito, por exemplo, à sua produção, né? E esse contato que o homem tem que ter com a natureza, cara. Você pode ver, hoje em dia, eu gosto, cara, eu não sei você comente nos comentários aí, eu sou um cara que eu gosto de comer bem, cara. Mas o comer bem, eu não me refiro só a aquela pirâmide alimentar aí da qual é empregada aí, que você tem que comer ali primeiro ali caroços, né?
raízes, fibras, né, e aquela coisa toda, e vai subindo até chegar nas carnes e ovos, nos derivados de leite, nas leguminosas, para chegar na carne e aquela coisa toda. Não é isso. Geralmente aí é um padrão comum, né, brasileiro, né, que é aquele arroz e feijão. Já falei vídeo sobre isso. Aqui o feijão a gente planta, né? O feijão aqui é colhido aqui mesmo. Quando eu for fazer esse processo aí, eu vou mostrar para vocês. E são tantas coisas, cara, que passa no momento da qual você vai se alimentar, que você vai fazer a sua refeição. Geralmente a gente costuma fazer isso roboticamente. Parece que tem um robô ali comendo por nós, né? E às vezes esquece esse momento crucial da nossa vida. E então o alimentar bem não se implica, né, só nessa questão do prato ali, mas em questão do que, cara? De você concentrar naquilo que você está fazendo. De você realmente degustar esse prazer na vida, cara, que é um dos primeiros prazeres. Porque se você for reparar bem, cara, para você chegar em outros prazeres, todos os prazeres que você for fazer, tudo quanto você for ter que fazer, você vai ter que passar primeiramente por essa sensação biológica, por essa sensação de saciedade. Primeiro você vai ter que sentir, é tudo um processo, né, cara? Primeiro isso vai ter que passar ali no seu universo, né, na sua mentalidade, no seu cérebro, né, nos seus pensamentos. Aquilo vai mandar informação ali para o seu organismo ali, né? O seu organismo de repente pode reconhecer que você está necessitando de alguma coisa e a mensagem vai ser ao contrário, né, cara? É interessante, né? Porque tipo, se você está com muita fome, o organismo ele está mandando a mensagem para o seu cérebro da qual ele está necessitando. Agora, se você não está com tanta fome, mas está mais com um desejo mesmo de comer uma guloseima, uma coisa nesse sentido assim, começa do cérebro primeiro, né, do pensamento ali. Então é uma coisa interessante, é um prazer primordial que está no ser humano, né? E é um prazer que você pode observar bem que, diferentemente da questão do coito, né, da questão da sexualidade, é um prazer que entra, né, na pessoa, não é um prazer que sai, né? Porque o prazer liberado pela questão sexual, por exemplo, né, pelo coito, eu vou falar coito aqui, né, pelo coito, ele é uma coisa mental, cara, ele tá muito na mente, né, cara, então assim, não tem só o pessoal retrata muito sobre beleza, sobre muito, né, desse negócio de VSM, essa coisa toda, não, brother, ali é só buracos, né, a força maior do ato em si, né, ela tá na mente, cara. É uma coisa mental, entendeu? E aí se tem o ato ali, mas o prazer mesmo é um prazer que sai, né? E imediato, né? Agora, o prazer, por exemplo, da alimentação, por exemplo, né, principalmente adequada, porque se você não se alimenta bem, você pode reparar, cara. As pessoas, elas que não se alimentam bem, cara, elas têm as capacidades cognitivas delas ao longo ali da sua formação, elas vão ser afetadas, cara, né, de certa forma. Se alimentar bem, eu não me refiro, né, às pessoas só que têm a necessidade, né, que passam extrema necessidade e escassez disso. Mas me refiro também às pessoas que se alimentam mal, né, por exemplo, os iFoods, né. Cara, não é errado. Por exemplo, você pegar um fim de semana, uma vez a cada 15 dias ali, e dar uma extrapolada. Esses dias eu dei uma extrapolada, cara. Mecanicamente, doce, eu amo doce de leite, cara. Como aquilo com pão, na colherada, entendeu? Aquele spot, né? Principalmente se for caseiro, né? Se ele for muito industrializado, eu não curto muito, não. Eu curto ele mais caseiro, né? Aquele pote transparente, assim, que é regional, aquele... o pessoal fabrica e tal, aquela coisa toda. Então é assim, galera. O prazer é esse, cara, né? É um prazer que entra, né? E você pode ver que todo processo natural das coisas passa pela alimentação, cara, né? A própria natureza, ela alimenta de si mesmo, né, cara? Por exemplo, uma folha que cai, ela entra no processo de decomposição, né, cara, que precisa da água, né, do ar ali em combustão, com aquela coisa toda, o ambiente, né, o tropicalismo e etc e tal.
E a gente não tem muito conhecimento dessas coisas, cara, né? A gente, para você ver, uma coisa que é crucial para a nossa vida, é uma coisa que está na nossa fisiologia, na nossa biologia que seja, que é crucial para nós. Nós não temos muito conhecimento disso e a gente não para indagar, cara. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, é lógico que tem as respostas científicas, as respostas filosóficas, mas eu quero ir pegar lá no âmbito do início, cara, de toda a existência, o porquê o processo ele ocorre naturalmente dessa forma. Porque se você for delinear bem, cara, as ideias, o que que acontece? Todos os animais, cara, todos os seres vivos, né, eles vão em foco disso, cara, da necessidade de depender de se alimentar, cara, e comer de algo, né? O porquê disso, né, cara? O porquê dessa fraqueza, o porquê dessa dependência, né? Então são questões, cara, que obviamente talvez a gente não vão ter respostas conclusivas, né? A ciência vai dar uma resposta, né? Enfim, a gente sabe porque a gente sente, né? Porque o organismo precisa. Darwin vai falar também, né? Enfim, mas não se tem uma conclusão, o porquê é indicado, cara, sempre nesse quesito, cara, sempre nesse foco, né, de se alimentar, cara, você entende? Essa dependência, né? Então, eu acho isso hilário, cara, eu acho isso muito louco, eu acho isso interessante, cara, pensar e refletir sobre isso. Por isso, eu penso na necessidade do ser humano ter esse contato mais com a natureza, né? Não no sentido também só de consumir, mas produzir em seu próprio pensamento, cara, questões, indagações, cara, de como que aquilo é feito, de como que aquilo chega, porque eu preciso daquele processo todo, cara. São coisas que vai aproximar eu da minha própria natureza, cara, porque o sentido do desenvolvimento do homem, cara, do autodesenvolvimento que seja aí, ele está muito ligado a ele conhecer a sua própria natureza, as suas necessidades, as suas capacidades, as suas limitações. E são coisas que passam batido no nosso dia a dia, são as nossas dependências. E a gente começa a ser independente, a gente começa a transmutar, a mudar todas essas questões a partir do momento que eu começo a entender a minha própria natureza, que está ligado às coisas micro, do macro ao micro. E a gente quer se ligar muito ao macro, né? Quanto às questões, a gente quer conhecer, por exemplo, os sentimentos e os pensamentos de outras pessoas, né? Principalmente a relação homem-mulher, quando na verdade não conhecemos nem o nosso próprio, cara. Então, por isso, essa questão do amor genuíno, né, cara? O amor genuíno, ele é uma coisa que... Eu vou até ler um trechinho aqui, ó. O amor genuíno é aquele que começa pela pessoa se sentindo preenchida por si mesma. Assim, não haverá a sensação de que precise de alguém para suprir uma necessidade de bem-estar. Olha o bem-estar aí. O amor genuíno está livre de projeções. Não são projetadas ideias, desejos e fantasias românticas sobre outras pessoas. Ou seja, cara, o bem-estar da pessoa, né? Nós realizarmos isso, né, cara, de outras maneiras, né? Uma maneira prazerosa da qual eu vejo isso, cara, é o prazer de se alimentar, é o prazer de comer, cara, né? E as pessoas que não fazem isso, elas vão ter problemas cognitivos, né? Vai ter, logicamente que hoje é um pouco mais difícil você chegar nesse processo da inanição, mas a capacidade cognitiva da pessoa é afetada em detrimento da fome, né? Então existem, né, outros prazeres. Eu não, veja bem, eu não estou falando, né, para você ser desequilibrado, né? Comer bem, sentir prazer em comer e se alimentar, cara, é uma coisa muito satisfatória, é uma coisa muito gostosa de se fazer. É logicamente que existem outros prazeres dentro da biologia, né? De modo algum eu quero descartá-los, né?
Mas o segmento maior, cara, você pode parar, reflita sobre isso, pense, medite sobre isso. É a fome, meu brother. É a fome. Se você não supre essa necessidade biológica, essa necessidade fisiológica, né, do próprio organismo em si, mesmo que você não tenha fome, cara, você não subsiste para demais coisas, né? Tanto para trabalho, para, enfim, cara, várias outras coisas. Então a necessidade dessa alimentação, de se alimentar bem, cara, você vê que existem vários tipos de doenças e diversas outras coisas, cara, que estão relacionadas, por exemplo, às pessoas se alimentarem mal, mesmo que elas não sejam escassas, né? E isso está muito na mente, cara. Então, quando você equilibra, consegue manter isso aí em foco, cara, você consegue. Eu já vi essas coisas, né, lá naquele Quilos Mortais, né, cara? Então essa coisa tá muito ligada. Eu sinto muito pelas pessoas que têm esse tipo de dificuldade, né, em serem exageradas, né, e comerem mal pra caramba, né, mesmo tendo acesso à fartura, vamos que dizer, entre aspas aí, mas talvez, cara, seja ali por um pouco de falta de concentração, cara, de buscar as raízes e o sentido, por que sentir essas coisas, o porquê ter essa necessidade, essa dependência, cara. E o quão gostoso e prazeroso isso é na vida da pessoa, já que ele é um dos primeiros ali. Você pode ver que antes de você nascer, você já tem essa necessidade, cara. Então, enquanto a gente perde muito tempo discutindo, né, sobre outras coisas, perde muito tempo, né, buscando conhecer o pensamento coletivo, né, buscando conhecer o comportamento, né, da massa, né, ou até mesmo dos relacionamentos, da questão do amor, né, e aquela coisa toda, mas às vezes a gente está dispensando, né, princípios, coisas básicas do nosso dia a dia. Então eu achei muito interessante fazer um vídeo sobre isso, cara, e gostaria que vocês comentassem aí nos comentários aí, né? Por isso, eu sempre nos meus vídeos de agora em diante, é logicamente que eu vou falar de coisas relacionadas às relações humanas, né? A vida em si, porque a gente está vivo, cara, então isso aqui acaba que meio que virando uma coisa meio que filosófica, psicológica e etc e tal para nós. Não só para eu aqui que produzo, né? Como também para quem consome, cara. Então eu não sou nenhum expert em assunto nenhum, eu procuro fazer isso de modo aplicado, né? Porque para eu também é um aprendizado. E eu procuro querer passar essas coisas, né, de tal forma que as pessoas possam entender ou não entender também, enfim, né, cada um. E então eu procuro, eu vou falar sobre isso e quero mostrar para vocês também de como você pode viver uma vida estável, uma vida independente, né? Uma vida sem exageros de recursos, né? Porque você não tem necessidade de exagerar, por mais que você tenha condição, cara. Isso é uma coisa ditada na cabeça das pessoas, né? Pelas questões das informações, né? Da mídia, né? Da TV, né? Que você fica olhando e projetando ali, né? O amor genuíno fala isso sobre projetão. Você fala, ah, não, eu quero ser igual àquela pessoa. Mas é quando você vai ver, é uma porcaria, cara, né? Então, eu sempre estou mostrando para vocês, né, principalmente você que é seguidor do canal, de como você fazer essas coisas de forma simples, produzindo, né, produzindo também não só a questão da sua precisão, da sua necessidade, mas produzindo também o seu próprio pensamento, saindo desse corporativismo, saindo desse pensamento coletivo, né, coletivista, né, porque até certo ponto tem sentido, mas depois não tem mais sentido, entende? É aquele negócio que o hermetismo fala, cara, do divino, né, cara, do todo, né, que ao mesmo tempo que o universo ele é real, ele é irreal, né? Ao mesmo tempo que existe verdades absolutas, cara, existe verdades relativas, né? E existe verdades que não são verdades, né?
é a questão dos opostos ali do divino, né, cara, né? Princípio de polaridade, etc. E isso já é um outro assunto. Então, cara, basicamente é isso, né? E eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, né? Hoje tá chovendo aqui, provavelmente vai aparecer aí para vocês. E